E aí, Dev, beleza? Então, hoje eu vou aqui continuar ensinando como fazer testes unitários no Java, utilizando JUnit e Mockito no Spring Boot. Então, esse daqui já vai ser o terceiro vídeo. Então, no primeiro vídeo, a gente fez o teste com um método que retornava valor. No segundo vídeo, nós fizemos testes com um método que não retornava valor. E agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos fazer um teste em um método que retorna valor, mas também tem cenários ali onde ele não tem esse retorno de valor explicitamente, então a gente tem que garantir que passou por aquele cenário e também que ele tem várias variações. Então, tem bastante coisa para cobrir nesse vídeo. Mais uma vez, o tutorial completo você encontra lá no meu blog, lucasalbertoni.com.br, e vamos começar. Então, aqui no vídeo anterior, nós testamos o Pessoa Producer. Repare que ele não tem um método, ou melhor, ele não tem um retorno para o método. Então, eu testei dois cenários. Um cenário para quando funcionou. Então, eu garanti que ele passou em todas as linhas quando ele recebeu parâmetros válidos. E quando eu simulei um parâmetro para ser inválido, ele não executou a linha, aqui é a linha 25, porém ele executou a linha 27. Ele lançou a exceção pessoa exception. Ele capturou a exceção e lançou uma outra tratada. Eu deixei esse outro método aqui para como lição, né, como prática para vocês, que basicamente é a mesma ideia do anterior. E agora nós vamos testar um método que é um pouco mais complexo. Então, agora que a gente já sabe testar os dois cenários, quando eu tenho um retorno e quando eu não tenho um retorno, agora nós vamos testar o método do Pessoa Service. Então, para testar um método do Pessoa Service, vamos criar aqui uma nova classe e um novo pacote. Então, dentro do pacote principal do pacote de teste, vamos criar um novo pacote chamado service.service. E dentro desse pacote, botão direito em cima do pacote, new class. Vou criar aqui o nome da classe, pessoa service, com o final teste. É o padrão aqui que o JUnit usa. O mesmo nome da classe, mas com o final teste. Ela não vai ter um modificador de acesso, como dito anteriormente. Nas novas boas práticas não é necessário colocar. E aqui eu vou anotar com @extend with, que é do JUnit. Eu vou estender com o Mockito extensions extension.class. Então eu estou falando aqui para o Mockito que eu vou, ou melhor, estou falando aqui para o JUnit que eu vou usar o Mockito. Então essa é a anotação que você precisa colocar no seu teste. Agora eu vou testar quem? Eu vou testar o pessoa service. Então eu vou anotar aqui com @injectmocks. Lembra que esse injectmocks é para o objeto que você vai testar, então pessoa service. Pessoa service. Então pronto, aqui eu criei aqui o objeto que vai ser testado. Aí eu posso entrar aqui no na classe pessoa service, Ctrl em cima e clica em cima do pessoa service. Ele tem dois objetos, repare que tem dois objetos. Vou pegar esses dois objetos, Ctrl C, vou colar aqui na minha classe de teste e vou substituir @autoard por @mock. Porque eu não vou testar esses dois objetos. Eu quero testar apenas o pessoa service. Lembre-se que a ideia aqui do teste unitário, para ficar mais simples, uma classe de teste vai testar uma classe de negócio, uma classe do seu programa. Então, eu vou testar o pessoa service e as outras duas eu vou simular. Então, agora eu vou criar aqui o meu primeiro método de teste, @teste. E para criar esse método, eu também não preciso do modificador de acesso, então eu coloco aqui void teste. Eu geralmente começo assim e agora eu vou ver qual método que eu vou testar primeiro. O método que eu vou testar aqui o cadastrar.
Repare que esse cadastrar, nós temos aqui várias variações e, bom, já vamos começar aqui. Então tá, eu vou testar o método cadastrar e vou mudar, então vou mudar aqui o nome. Em vez de teste, vai ser teste cadastrar. Então aqui vou usar pessoa service.cadastrar. Agora vamos analisar o contexto do método. Então repare que o método ele começa aqui já com um if. Então para cada if você precisa ter um cenário de teste. Então, por exemplo, então começou aqui com o if. O if ele tem a primeira validação. Quando a pessoa for igual a nula. O que acontece quando a pessoa for igual a nula? Vai lançar a exceção. Aqui nós temos outro cenário. Quando a pessoa... Então aqui já eliminamos pessoa igual a nula. Agora vai ser a pessoa existe, porém o ID é diferente de nulo. Ele vai lançar a mesma exceção. Por que quando o ID é diferente de nulo ele lança a exceção? Porque aqui é um método de cadastrar. Eu não posso receber o ID porque eu estou considerando que o banco de dados vai gerar automaticamente o ID. Então temos aqui já dois cenários. O terceiro cenário seria quando existe a pessoa, o ID no caso aqui já passou dessa validação, então o ID está nulo, porém o nome está igual a nulo. Estou considerando aqui que o atributo nome é obrigatório. E o quarto cenário é que se o nome for branco. Então todos esses 4 cenários precisam lançar a exceção. Esse isBlank ele foi introduzido no Java 11 e basicamente ele substitui a... Antigamente a gente precisava fazer o ponto is, ponto trim, ponto is empty. Antigamente a gente precisava fazer chamar esses dois métodos. Por quê? Porque eu precisava tirar os espaços, caso o nome fosse só espaços. E aí após remover os espaços, aí sim eu poderia validar se a string estava vazia. Então o isBlank ele já valida se a string está vazia mesmo tendo espaço. Essa é a ideia do isBlank. Então aqui já entendemos que temos 4 cenários de teste, certo? Então 1, 2, 3, 4. Para cada ou é um cenário. E nós temos o quinto cenário de teste, que é o que vai chegar até o final, que vai ser executado corretamente. Então vamos começar aqui fazendo o primeiro cenário de teste, quando a pessoa for nula. Vou chamar aqui o método de teste cadastrar quando pessoa nula. Basicamente eu preciso passar um null e aqui eu não preciso necessariamente montar o cenário, porque o cenário na verdade a única coisa do cenário é a pessoa ser igual a nula. Então se eu passar aqui nulo, então aqui eu já estou validando, ou melhor, aqui na verdade com uma linha eu já vou montar o cenário. Aqui eu já vou montar o cenário. Vou executar o teste e vou validar. Então vai ter os 3 passos embutidos na mesma linha. Aqui vamos ver como. Então, ao invés aqui de só executar o cadastrar, eu preciso colocar aqui o assertions. .assert row. E aqui eu preciso passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo de exceção que é esperado, que é o pessoa exception.class. E o segundo parâmetro é a execução do método. Então eu preciso abrir e fechar parênteses e colocar uma seta. E aqui, antes do ponto e vírgula, eu fecho aqui o segundo parâmetro do parênteses. Então aqui o assertion throws, ele vai receber 2 parâmetros. Vou aqui dar um enter para ficar mais fácil de observar. Então o primeiro parâmetro é a classe de exceção esperada e o segundo parâmetro é a execução do método. E aí eu posso fechar aqui o assert throws. Então nessa é uma linha só, mas eu dividi aqui para ficar mais fácil. Então nessa execução aqui eu já tenho os 3 passos. Eu já montei o cenário, que é eu passar nulo para o cadastrar. Eu executei o método, que é efetivamente chamar o método cadastrar. E eu também validei que
que aconteceu uma exceção no cadastrar e essa exceção foi lançada como pessoa exception, certo? Então aqui eu posso salvar. No vídeo anterior eu estava recebendo aqui o retorno desse assert throws, que seria a pessoa exception, e estava validando a mensagem. Então eu não quero validar isso nesse. Então, como eu disse lá no vídeo anterior, não é sempre que eu utilizo esse recurso. Então, às vezes eu só preciso ver que está lançando a exceção corretamente e é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu posso clicar com o botão direito em cima da classe run as de unit test. Pronto, executou aqui o método. Repare que passou. Então, agora eu vou fazer o segundo cenário. O segundo cenário vai ser o teste cadastrar quando o ID da pessoa preenchido. Lembra que o segundo cenário é quando o ID da pessoa está preenchido. Eu já vou criar aqui os 4 cenários e depois eu só vou fazendo as adaptações. Então, o terceiro cenário vai ser quando o nome da pessoa for nulo. Nome da pessoa nulo. E o quarto cenário é quando o nome da pessoa for vazio. Então tá, então vamos começar aqui com o ID pessoa preenchido. Então eu vou criar aqui agora um objeto pessoa. Então agora eu vou separar a montagem do cenário, não vai estar mais aqui, aqui só vai estar a execução e a validação. Vou tirar daqui. Então aqui eu vou montar o cenário. Então aqui pessoa, pessoa é igual a new pessoa. Montei aqui o cenário e aqui eu vou passar aqui para cima para ficar mais fácil. Executar o teste e vou avaliar. E avaliar, vou deixar e avaliar. Então pronto. Eu preciso passar essa pessoa, né, que é do meu cenário para cá. E aqui eu já executo e já faço a validação. Eu só precisei criar a pessoa, porque aqui dentro ele já vai validar se o ID... Ah, na verdade eu preciso que o ID não seja nulo. Então vem aqui pessoa.setID. Posso colocar aqui qualquer valor, um L, por exemplo, que é long, então precisa colocar o L. E se eu executar... Eu não vou executar agora, eu vou montar os outros já e depois você vai ver que vai passar os 4. Então, no próximo cenário, quando o nome for nulo, então eu posso aqui vir criar a pessoa. Então, novamente, vou criar a pessoa e aqui que eu vou montar o cenário. Então, não estou mais montando um aqui. Posso tirar daqui e posso colocar aqui. Pronto. Aqui, então, é quando... Eu vou passar aqui pessoa. Aqui é quando a pessoa tem o ID nulo, então tá certo. Porém, ele tem o nome nulo também. Então, tá errado. Então, ele vai lançar a exceção. E o quarto e último... A última validação é quando a pessoa ela tem o nome, .set nome, porém esse nome ou ele está assim vazio ou ele tem espaços. Vou deixar aqui com espaço e novamente aqui eu montei o cenário e na verdade eu vou executar e vou avaliar aqui nessa outra linha. Avaliar e avaliar. E aqui em vez de... Aqui eu não preciso mais desse comentário. E aqui no pessoa service.cadastrar passa a pessoa. Então, pronto, agora nós temos 4 cenários. Os 4 cenários que foram analisados aqui no contexto do teste. E vamos executar o nosso método, a nossa classe de teste. Clica com o botão direito, Run as de unit test. Pronto, foi executado aqui. Repare que aqui todos os testes passaram. Nós temos 4 cenários e todos passaram. Agora vamos fazer o quinto e último cenário, que no caso é quando a pessoa foi preenchida corretamente e ela vai então ser salva no banco de dados e depois vai ser enviada para o Kafka.
E essa mesma pessoa que foi salva, que foi cadastrada, ela precisa retornar, ela precisa ser o retorno desse método aqui. Então vamos seguir com isso. Então vou criar aqui um novo teste, um novo método de teste, @teste, void teste cadastrar. E aqui eu vou pessoa service ponto, pessoa service ponto cadastrar, recebendo pessoa. Eu ainda não tenho esse objeto pessoa, vou criar ele aqui, Ctrl+1, create local variable. Pronto, aqui eu vou criar igual a new pessoa. Aqui eu vou setar o nome dela. Uma pessoa, vou dar um nome de uma pessoa mesmo. Então aqui não importa muito. E aqui eu também vou setar só para... Vou setar aqui o data de nascimento. Vou colocar aqui. Inclusive a data de nascimento está como string. O ideal é que fosse local date. Vou mudar aqui. Local date. Local. Opa. Local date. Local date. Ctrl Shift O. Arrumei os imports. Pronto. Porque... Mas repare que eu não deixei ele como obrigatório. A data de nascimento é opcional. Mas eu vou preencher aqui só para mostrar como que preencheria. Ponto. Você poderia usar dessa forma aqui. Eu vou preencher aqui com o ano 1992, mês 2, o dia 22. Você poderia preencher dessa forma aqui a data de nascimento. É que no teste aqui não vai ser utilizado, mas é uma opção. Então tá, então a gente enviou a pessoa. Aí aqui eu preciso, então aqui já passou desse if. E agora tá nesse ponto aqui. Então eu vou pegar esse método save do pessoa repository e vou simular ele. Então volto aqui. Aqui lembre-se que nós estamos montando o cenário. Então antes de chamar o cadastrar, eu quero aqui mockito.end. Então quando for chamado esse método, então retorne o pessoa. Só que eu não vou retornar a mesma pessoa para... Assim como nós fizemos no nosso primeiro teste, no nosso primeiro vídeo de teste, eu quero que seja uma pessoa diferente, para garantir que para garantir que ele esteja passando em todos os passos corretamente. Então, pessoa cadastrada, eu tenho maior controle fazendo isso. Pessoa cadastrada. Ctrl+1, create local variable, criou. Agora eu vou criar aqui new pessoa. Inclusive, eu nem preciso setar valores para essa pessoa cadastrada, porque só tendo um objeto diferente, ele já vai entender que se eu pegar esse mesmo objeto e, por exemplo, passasse aqui, ele iria dar erro. Eu quero que o pessoa cadastrada seja a mesma pessoa que eu vou passar para cá e a mesma pessoa que vai retornar. E vamos ver o que mais temos. Esse pessoa producer.enviar criada alterada, ele não retorna nada, ele é um void. Então eu não preciso simular ele nesse momento e eu tenho que receber, então, aqui na execução eu vou receber a pessoa. Então, na verdade, o nosso cenário foi montado. Agora aqui precisamos executar o teste. Então aqui eu já vou receber o retorno para eu usar na avaliação posteriormente. Pessoa retornada. E aqui agora eu vou começar a avaliação. A primeira avaliação que podemos fazer é se a pessoa retornada é a pessoa cadastrada. Porque aqui podemos ver que eu recebi a pessoa cadastrada de retorno do método save, do pessoa repository, e essa mesma pessoa cadastrada foi retornada do cadastrar. Então aqui eu posso avaliar então isso, assertions.assert equals pessoa, é o esperado que a pessoa cadastrada seja igual à pessoa retornada.
Essa é uma avaliação. Outra avaliação que nós fizemos no vídeo anterior, que seria no que nós fizemos testes para o pessoa producer, seria eu quero garantir que a pessoa cadastrada também chegou aqui nesse método enviar criada alterada do pessoa producer. E para isso a gente pode usar aqui o mockito.verify. Pessoa. Eu passo dois parâmetros. O primeiro é pessoa producer e o segundo é o mockito.times. Eu quero garantir que ele seja executado, que ele foi executado apenas uma vez. Ponto. Qual que é o método que eu quero garantir? É esse enviar criada alterada. E aqui, na verdade, eu recebi o pessoa cadastrada. Então eu quero garantir que ele recebeu pessoa cadastrada. E com isso a gente termina um método aqui. Clicar com o botão direito, Run as, JUnit Test. Foi executado aqui. Então posso vir aqui em JUnit. Repare que nós temos 5 execuções de 5 e todas passaram. Agora, se eu quiser avaliar se eu testei cada cenário desse método cadastrar, eu posso, ao invés de executar com Run as, executar com Coverage.js. Então é isso que eu vou fazer aqui. Clica no botão direito, Coverage.js, JUnit Test. Então agora ele vai avaliar a cobertura do método. Pronto, aqui executou. Então agora a gente... Repare, todos os testes passaram. Agora eu posso clicar aqui no Pessoal Service. E repare que ele ficou 100% verdinho. E os outros estão vermelhos porque não foram testados. Porém, como ele ficou 100% verdinho, significa que a gente testou todos os cenários possíveis desse método aqui, cadastrar. Caso, por exemplo, aqui nós temos 4 cenários. Caso eu tenha testado aqui, repare que ele está falando all 4 branches covered. Então, os 4 cenários foram cobertos. Se eu tivesse coberto apenas 1 ou 2, ele falaria aqui. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o... Vou tirar aqui esse cenário aqui. E vou executar novamente. Coverage.js, JUnit Test. Aí executou aqui. Agora só tem 4 cenários. Se você abrir aqui o Pessoal Service, repare que ele ficou amarelo. Por quê? Porque ele não cobriu todos os cenários. Então aqui está faltando um cenário para cobrir. Ó, 1 of 4 branches missed. Então quer dizer que um dos 4 cenários está faltando. Então é por isso que a gente precisa aqui colocar. Só que ele não mostra qual, né? Se reparar aqui, ó, ele não mostra qual. Então por isso você tem que entender ali como analisar o contexto do método para criar o cenário de teste. Porque aqui ele só fala que está faltando um, mas se você não entender o contexto, você não vai conseguir definir qual que está faltando. Como a gente fez esse passo, né, fez o primeiro passo de entender o contexto, então a gente já conseguiu identificar os cenários. E por isso a gente conseguiu fazer tudo certinho. Então, voltei aqui, clicar com o botão direito de novo, Coverage.js, JUnit Test. Pronto, agora ele executou aqui 5 testes de 5. E no Pessoal Service, o método cadastrar está 100% coberto. Ou seja, ele passou por todos os cenários possíveis desse método. Então, foi testado tudo. Agora teria que fazer os testes dos outros métodos. Porém, os outros são bem parecidos com tudo que a gente já viu até agora. Então, eu não vou... Inclusive, o alterar ele tem uma diferença aqui, que seria... Ele teria um cenário a mais, que seria esse pessoa repository.existBy. Porém, esse cenário aqui, você também vai ter que simular o retorno, né, do existBy ID do pessoa repository. Então, ele também seria bem parecido com o que a gente já viu. Eu vou deixar esses daqui para vocês treinarem, porque senão o vídeo também ficaria muito extenso. E então seria isso que eu teria para mostrar. E se você quiser ver mais detalhes, né, sobre esse método aqui, sobre o teste desse método, está descrito também lá no meu blog. Por esse vídeo aqui é isso. Não quero deixar tão longo assim. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado nos seus estudos. Até mais. Tchau.